Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jerônimo, eu sou advogado. E aí? Estão a fim de aprender um pouco sobre internos e apenados e seus respectivos direitos e deveres? Se sim, assista o vídeo a seguir. Talvez isso mude um pouco a perspectiva dos senhores sobre o assunto. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. E aí pessoal, tudo bem? Hoje o tema é sobre direitos, deveres e cidadania do interno e apenado. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, é importante frisar que esse vídeo ele não tem um dever, ele não tem o objetivo de trazer conhecimento específico a fundo na área jurídica, mas ele tem um público-alvo, que são os familiares de presos, os próprios presos, né? E quem tem interesse no tema que não seja da área jurídica, que quem é da área jurídica pode se aprofundar de uma forma mais específica no tema. Então vamos seguindo, né? Condições, lembra o próprio texto, o próprio título, ele trata sobre direitos, deveres e cidadania do preso internado, presas e internadas também. E aí o código, a lei de execuções penais, o código que trata sobre execução penal no nosso Brasil, no nosso país, ele indica em seu artigo 1º que o objetivo da execução penal, né, o objetivo crucial da execução penal é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, nesse sentido, o Estado ele busca e trouxe mecanismos na própria lei de execução penal que são as assistências, né? Assistência à saúde, à jurídica, educacional, social, religiosa e material durante a permanência do preso, né? Seja ele interno ou apenado. Daqui a pouco eu dou essa distinção para vocês. E aí ele trata a condição do preso não só como punitiva, apesar dela ser inegavelmente punitiva. Ela tem o objetivo primordial que aí nós trazemos aqui no artigo 10, que é prevenir e orientar o retorno ao convívio da sociedade. Isso é bom, porque no Brasil não existe prisão perpétua. No Brasil não existe pena de morte. Então, o cidadão que clama por justiça, que diz que o bandido bom é bandido morto, que tem essas narrativas simplistas, ele não para pensar de que a lei brasileira ela atende uma norma mundial que são estabelecidas pelos direitos humanos, e nós abolimos aqui, foi abolida a pena de morte, a prisão perpétua. Então, nesse sentido, prevenir o crime e orientar ao retorno, ao convívio à sociedade, deve ser uma premissa da nossa lei de execução penal, é uma premissa e deveria ser seguida à risca, mas, né? Então, o que seriam as assistências ao preso? Seria assistência material, assistência jurídica, a saúde, a religiosa, a social e a educacional, que no meu entender é uma das mais importantes. A assistência material ao preso e ao internado consistirá, principalmente aqui, consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Todo o material
alimentação e as instalações que são fornecidas aos presos deveriam seguir regras estabelecidas pela Lei de Execuções Penais e que, infelizmente, o Brasil ainda é incapaz de atender. A saúde, nada mais é, assistência à saúde, está prevista no artigo 14. É o caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A assistência jurídica ao preso, está prevista no artigo 15 da Lei de Execuções Penais e consiste no atendimento ao preso internado ou penado sem recursos financeiros para constituir um advogado. Então, essa assistência jurídica ela é prestada pela Defensoria Pública. No caso de Manaus, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E, antigamente, era prestada por funcionários da empresa terceirizada. A educacional, que no meu ponto de vista é uma das mais importantes, ela compreende a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Então, essa formação profissional do preso e internado, o que acontece? O preso, a pessoa que comete o crime, a população carcerária, em sua esmagadora maioria, ela possui uma escolaridade baixa. E essas pessoas não têm um ofício, não têm um grau de instrução adequado, não possuem conhecimentos que deveriam ter sido transmitidos a ela há muito tempo, quando jovens. E a educação, o conhecimento, é uma forma de libertar, de trazer novas áreas, de trazer novas perspectivas ao preso. Por isso que ao meu ponto de vista, essa é a principal e mais importante. A social possui a finalidade de amparo ao preso e ao internado e prepará-lo para o retorno à liberdade. Então, o serviço social ele traz maneiras de você se comunicar com o seu familiar, você que está assistindo, o seu familiar, entrar em contato, né, realizar visitas, agendar visitas, manter aquele convívio social do filho com o pai que está preso, do filho com a mãe que está presa. Então, estreitar esses laços familiares. A assistência religiosa é interessante que ela traz uma liberdade de cultos, ao preso, independente da religião. Daí, mas só que nós vemos o que é observado que no sistema prisional, a sua esmagadora maioria, o culto mais praticado são os cultos da religião evangélica, até mesmo porque são os que mais se dispõem a participar e conviver com os internos e internas. Quanto assim, é bom frisar que essa assistência ao preso, e a palestra trata disso, ela consiste em direitos que o preso e o apenado possui. Então, assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa são direitos do preso que o Estado deve atender. Falando de direitos, nós temos que falar de deveres, apesar de que existem outros direitos que iremos abordar aqui. O artigo 38 diz que cumpre o condenado, lê-se também preso provisório, além das obrigações legais inerentes do seu estado, submeter-se às normas de uma execução penal. Aí vamos lá, vamos bater os deveres do preso. Quando falo preso, internos e apenados, presos provisórios e condenados. Artigo 39, inciso 1º, comportamento disciplinado e cumprimento fiel à sentença. Isso é bem simples de interpretar, né? Comportamento disciplinado é cumprir os seus deveres, dentre eles esses que estão sendo elencados aqui e os que existem previstos no Estatuto Penitenciário do Estado do Amazonas.
como toda federação, todo ente federativo, que no caso são os estados, exemplo, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm seu estatuto penitenciário, então, e possuem regras, as regras adequadas a cada situação e a cada estado. Obediência ao servidor, inciso 2, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Então, da mesma forma que os servidores devem respeito ao interno, o interno deve respeito ao servidor. O tratamento tem que ser de urbanidade entre ambos, tá? Aí tem o inciso 3, que trata de urbanidade, que é o tratamento respeitoso. E o respeito, urbanidade e respeito no tratamento com os demais condenados. Essa tal de urbanidade, respeito, nada mais é que o tratamento adequado, amistoso entre os condenados, tá? Conduta, inciso 4, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem e à disciplina. O que é fuga? Fugir, tentar fugir de uma eventual unidade prisional. Subversão à ordem e à disciplina são as rebeliões, motins, batidões que o pessoal costuma fazer nas unidades prisionais para reivindicar determinado direito, né? Inciso 5, a execução do trabalho, é dever do preso a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Lógico que ordens não absurdas. Inciso 6, submissão à sanção disciplinar imposta. Isso aí vai ser batido em outro vídeo com relação aos conselhos disciplinares, fase dos conselhos, entre outros. Abrindo um parêntese, como falado, existe um Estatuto Penitenciário do Estado do Amazonas que define o que é conduta indisciplinada, leve, média e grave. Então, se o interno ou apenado incorrer em uma dessas condutas, ele é processado administrativamente e é imposto a ele uma sanção disciplinar. E essa sanção disciplinar que trata aí a submissão, a sanção disciplinar imposta, que trata o inciso 6 do artigo 39. Inciso 7. Indenização à vítima ao seu sucessor. Doutor, mas eu cometi o crime de tráfico de drogas. Não tem vítima. Tem vítima. O crime de tráfico de drogas, a vítima é a sociedade. A droga, dependendo da droga que estejamos falando, ela tem uma consequência devastadora para a sociedade, para os jovens, para as pessoas que são viciadas e praticam outros delitos em decorrência do vício do tráfico de drogas. Então, a vítima é a sociedade, não é uma pessoa específica, mas são pessoas que convivem da sociedade. Então, de fato, essa indenização pode ser para a vítima do crime de furto, do crime de roubo, ou para a sociedade, no exemplo, quando não tem uma vítima direta, né? A indenização ao Estado, inciso 8 do artigo 39. A indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Então, o que seria essa indenização ao Estado? O preso ele dá uma despesa mensal para o Estado. E vai ser diferenciada de federação para federação, de Estado para Estado. Mas o preso, ele consome energia elétrica, ele se alimenta, ele é submetido à guarda dos agentes disciplinares, dos defensores públicos, dos profissionais da saúde, dos profissionais da assistência. Então tem uma série de pessoas que estão ao redor do preso que são funcionários e elas recebem salário. Então essa indenização ao Estado seria, pensando de forma geral, seria isso. Dever do preso. Isso aqui é bem simples e bem objetivo.
higiene pessoal e asseio da cela ou do alojamento. O preso tem que manter uma higiene pessoal e tem que manter o asseio da cela e do alojamento onde vive. A gente sabe que às vezes, dependendo da população carcerária, é bem difícil manter as condições de higiene adequadas numa cela, mas é um dever do preso. A conservação dos objetos de uso pessoal: escova de dente, pasta de dente, outros objetos que são dados, vestuário, sandália, dentre outros. E aí vem aqui o parágrafo único do artigo 39 e diz que aplica-se aos presos provisórios, eu já havia falado, no que couber o disposto desse artigo. E aí, os direitos, não só aqueles direitos que foram falados lá no começo das assistências, existem outros direitos que o preso tem. E dentre eles o artigo 40 é um pouco objetivo e genérico, né? Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do condenado e dos presos provisórios. Bem simples de interpretar, né? O respeito, ele deve ser mútuo, ele deve ser praticado do interno e do apenado para com as autoridades, os agentes, as pessoas que estão trabalhando a seu favor, e da mesma forma as pessoas que trabalham nas unidades prisionais devem respeito ao preso, devem ser tratados, devem tratar com urbanidade e principalmente respeito à integridade física e moral. Artigo 41. Consiste o direito do preso: alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração. Todo preso deveria trabalhar e ter uma remuneração adequada para isso. Previdência social, constituir pecúlio. Bem simples. O que é o constituir pecúlio? Através do trabalho e da remuneração, oferir, né, renda, ganhar dinheiro, acumular recursos, até mesmo para pensar no futuro. 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Ou seja, o preso ele deve trabalhar, ele precisa descansar, mas ele precisa ter um tempo para a recreação também. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Exercício da atividade profissional, intelectual e artística seria o aperfeiçoamento. Isso aí engloba a assistência educacional, a assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Vejam que implicitamente a questão educacional ela está disposta aqui no inciso 6 e no inciso 7 do artigo 41. A proteção contra, inciso 8, a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Vamos lá, o que é isso? Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Seria exposição do preso, do apenado, à mídia, exemplo, a sua imagem. Às vezes pessoas são presas, acusadas, isso aí se dá na esfera provisória, na prisão provisória, de determinado crime que choca a sociedade, e aí o interno, no caso, o apenado também, ele traz aquele desconforto para a própria população carcerária. Mas aí a questão é: será que aquela pessoa cometeu esse delito? É o que eu sempre explico nas palestras que nós ministramos dentro das unidades prisionais. Será que o preso que está sendo acusado de um estupro, eventualmente contra uma criança, será que ele praticou? Né? Aí vem a mídia, torna pública a imagem daquela pessoa. Às vezes os próprios funcionários de uma unidade prisional
praticam esse absurdo. Informam aos outros presos que o fulano cometeu determinado delito, e aí chega na cadeia, na unidade prisional, os presos eles não têm a capacidade de mensurar se aquilo é verdade. Eles analisam o que foi falado, julgam e condenam a pessoa. Então, essa proteção ao sensacionalismo é exatamente isso. Inciso 9, entrevista pessoal e reservada para o seu advogado. O preso ele tem o direito de fazer parlatório com o seu advogado ou defensor público de forma sigilosa, uma entrevista pessoal e reservada. Visita. Esse aqui é muito importante, principalmente nessa época de pandemia, né? Visita do cônjuge, da companheira, de parentes, amigos em dias determinados. Como esse direito do preso vai ser exercido nesse momento de pandemia, onde todas as unidades prisionais do Brasil e do mundo estão proibindo o acesso, o contato, justamente para conter o vírus, né? Difícil, né? Chamamento nominal, ser tratado pelo nome. Inciso 12, igualdade de tratamento, salvo quando as exigências da individualização da pena. Exemplo, né? Todo mundo deve ser tratado de forma igualitária, mas existem situações, exemplo, sanções disciplinares, regime prisional diferenciado, o famoso RDD, que torna inviável o tratamento igualitário, igualdade de tratamento dos presos, né? A condição do RDD e da sanção disciplinar por si só já traz uma diferenciação do tratamento dos demais presos. Esse aqui inciso 13, audiência especial com o diretor do estabelecimento. Inciso 14, representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Aí vem uma curiosidade. Na época que eu trabalhei na unidade prisional de Taquatiara, tinha um preso que lá é preso provisório e preso condenado, né? O interno é o provisório e o condenado é o apenado. Tinha um rapaz que já estava há muito tempo preso, e ele conversava muito com os outros advogados que tinham passado lá. Era até interessante que quando ele chegava na minha sala, ele chegava com um cálculo de todos os presos lá da ala dele. Doutor, fulano tá para progredir de regime e tal, não sei o que. E ele não tinha noção, e isso aí foi passado para ele, porque é importante, o conhecimento é importante, que ele poderia peticionar. Vejam bem, o próprio preso tem o direito de pedir à autoridade de execução sua progressão de pena, sua prisão domiciliar ou o que for, porque ele tem esse direito. Entendeu? Muito interessante. Não só o preso condenado, como também um provisório em outras situações, né? E 15, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, a leitura e de outros meios de informação que não comprometem a moral e os bons costumes. Exemplo: qual é o meio mais utilizado de informação dentro de uma unidade prisional? Algumas celas possuem televisões, rádios, entram livros, jornais. Então isso é um meio de comunicação. Alguns presos escrevem cartas para sua mãe, que aí fica na incumbência da assistente social de entregar para os familiares, né? E outro, por fim, né, o inciso 16, que se aplica principalmente para os presos condenados, que é o atestado de pena cumprida, é emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então, o que é esse atestado de pena cumprida, que é muito importante falar? E a emissão dele é muito importante,
E aqui a gente vai falar um pouquinho mais. Peço desculpas, já está em 25 minutos de duração, muito tempo, mas aí tem as edições e tal. Vamos lá. Então esse atestado de pena cumprida, ele nada mais é que o juiz, a autoridade judiciária, o juiz da execução, ele vai pegar o tempo de trabalho do interno, que é a remissão pelo trabalho, o tempo de estudo do interno, remissão pelo estudo, vai contabilizar isso, porque a unidade prisional vai emitir uma certidão carcerária, né? E ele vai contabilizar quanto naquele ano o interno conseguiu remir da pena, quanto tempo ele já tem de pena, quanto tempo ele já cumpriu. E aí esse atestado de pena cumprida vai indicar ao apenado, quando ele vai progredir de regime, se ele já tem direito de progressão de regime, dentre outros inúmeros direitos que podem ser requeridos com a emissão desse atestado de pena cumprida. Tá certo? O parágrafo único do artigo 41 diz o seguinte, que os incisos 5, proporcionalidade na distribuição do tempo de trabalho, descanso e recreação. 10, visita do cônjuge, companheiro, parentes, amigos, dias determinados. E 15, contato com o mundo exterior, poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Isso é muito fácil de explicar para vocês. Exemplo, o melhor exemplo disso tudo aqui é o contato com o mundo exterior, pelo fato, o contato com o mundo exterior, o inciso 15, o inciso 10, visitas de parentes, companheiros e tudo mais, e o inciso 5, esse aqui no caso se aplica a todos, né? Essa observação, elas podem ser restritas por ato motivado da autoridade, do diretor do presídio, do secretário estadual de questões penitenciárias e entre outras autoridades. Exemplo, o contato com os familiares. Nesse momento nós vivemos uma questão de pandemia, até o trânsito fora, extramuro, tá limitado. Eu não vejo minha avó há mais de um mês. Eu não vejo minha mãe também há alguns meses. E pelo fato de não poder ter esse contato, devido à pandemia. Então, isso seria um ato motivado. Conclusão. A conclusão é um pensamento que a gente traz, que eu acredito que nenhuma forma de execução penal terá real proveito se não se levar em conta a capacidade laborativa do presidiário, aplicando a laboterapia. O que é a laboterapia? É o trabalho como forma de terapia para promover a ressocialização e conscientização do preso interno apenado pelo que eventualmente ele fez de errado. É conscientizar, tá? O trabalho, ou terapia ocupacional, que no caso, se soma com os benefícios pecuniários recebidos como forma de angariar pecúlio, dinheiro, com a finalidade de efetuar o pagamento de penas pecuniárias. Isso aí a gente falou lá, e inclusive é uma obrigação do preso. Indenização às vítimas e uma própria reserva monetária para o recomeço extramuro. Às vezes o preso sai da unidade prisional com uma mão na frente e uma atrás, a família não quer mais nem ver, né? Não tem consciência de que essa pessoa, ela às vezes realmente mudou, mas não acredita nisso, e essa pessoa fica a Deus dará, e o crime, né? As facções criminosas estão aí de braços abertos para conseguir mais uma vítima, né? O trabalho, o estudo, a convivência familiar, as terapias, dentre outras,
são instrumentos de aprimoramento pessoal dos internos e apenados e de ampliar o próprio horizonte profissional, os horizontes profissionais e da consciência. Essas alternativas não deixam tempo vago para tantas maquinações temerárias. O preso está lá com a cabeça a mil, não está fazendo nada, está 24 horas por dia pensando em o que ele vai fazer para fugir, para fazer algo de errado, né? Para pegar um desafeto, né? Entre outras maquinações que a gente pode imaginar. E o que a gente vê nos presídios brasileiros. Aí eu faço um exercício com vocês. E aí eu pergunto para vocês: por que eu estou aqui? Isso aí é uma pergunta para quem está preso. Por que eu estou aqui? Ou então pode ser uma pergunta diferenciada. Pode ser feita: por que o meu filho está lá? Por que o meu marido está lá? Né? Por quê? O porquê? Por que isso está acontecendo? E aí eu lhes digo, até uma frase aí de Allan Kardec: a melhor ferramenta que nós temos é a nossa própria consciência. Mas o problema é, as pessoas às vezes não têm condições de definir o que é certo e o que é errado pela capacidade cognitiva e intelectual reduzida, e acabam achando que furtar alguém que tem muito dinheiro, ou vender uma droga, ou roubar uma pessoa, tirar aquilo que uma pessoa conseguiu com suor, é certo. E não é. Por isso que eu digo, e transcrevo, vou falar esse pensamento de Allan Kardec. Deus não lhe poderia ter dado guia mais segura do que a própria consciência. E aí? Você tem consciência do que fez? Você tem consciência do que o seu filho fez? Você tem consciência do que você faz? É complicado. Eu sou temente a Deus, eu acredito em Deus. Mas mesmo que não acreditasse, eu acredito numa sociedade fraterna, harmônica, com cidadãos de bem, onde a consciência do indivíduo se preocupe com o bem-estar do coletivo.